Então, vamos a isto. Olá a todos, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, obrigado por estarem aqui, artistas, parceiros, Joana Gomes Cardoso, Sr. Vereador da Cultura, Vereador Diogo Moura, Beatriz Batarda e Sara Carinhas, que me fazem aqui companhia hoje neste lugar. Antes de vos falar da próxima temporada, gostaria de vos falar dos últimos 8 anos deste teatro, onde dirijo o seu projeto artístico. Não vou ser chata, nem muito, vai ser rápido. Finalizando no início do próximo ano mais um mandato, considero que se devem prestar contas e fazer breves balanços do essencial que norteou este trabalho. Trata-se de um exercício que deve guiar o nosso dia-a-dia enquanto instituição pública. Este teatro, ao longo destes quase 8 anos, ergueu-se sobre vários objetivos muito claros. O primeiro, que é o objetivo central, o apoio à criação artística nacional, tendo em conta sobretudo as disciplinas do teatro e da dança, mas também, em menor escala, naturalmente, a música, a ópera, as exposições, conferências e debates. O São Luís é também um espaço de reflexão. O São Luís assumiu o seu papel de coprodutor de praticamente todos os projetos que apresenta, sendo um motor essencial para a criação artística nacional. Um segundo bloco, digamos assim, um segundo grande objetivo, que foi a criação de um serviço educativo, a que chamamos Mais Novos, e que todos conhecem, mas que hoje se transforma numa área de desenvolvimento de público mais vasto que não só o trabalho com os mais novos. Nesse caso, o foco eram as escolas até ao 3º ciclo e as famílias, e nesta temporada acabamos de iniciar uma viagem para o alargamento desta área de públicos com associações, ensino artístico, academia ou outras instituições, como é o exemplo desse trabalho que iniciámos com o Serviço Prisional de Lisboa, onde apresentámos um espetáculo filmado com o encenador nos serviços prisionais e temos tido a visita de vários prisioneiros que têm desenvolvido e têm vindo ver espetáculos aqui ao Teatro São Luís. Agora, o nosso foco será essencialmente o ensino secundário, nesta área de trabalho mais virado para as escolas, que são a faixa com menos oferta na cidade. Temos vindo a trabalhar este segmento, estes jovens, a partir da programação geral do teatro, ou seja, muitas vezes desafiando os criadores a que os seus projetos sejam pensados também para esta faixa etária, e tem sido um desafio muito interessante a forma como os criadores recebem estas propostas. Exemplo nesta temporada, que é para mim paradigmático, é o exemplo da ópera que vamos ter em estreia do John Adams, com a encenação do Miguel Loureiro e do Miguel Pereira, com a direção musical do Martim Sousa Tavares, que teremos récitas comentadas pelo próprio maestro, abertas às escolas. Uma outra área, um outro segmento, a internacionalização. Aqui destaca a importância da criação de laços com parceiros do espaço europeu e não só. Só esta relação nos permite coproduzir artistas estrangeiros e criar simultaneamente possibilidades para a circulação dos artistas portugueses no circuito internacional. Apresentámos e coproduzimos artistas como Cristiano Jataí, Romeu Castellucci, Caroline Goyem, Pipo Del Bono e Katie Mitchell. É exemplo deste trabalho o convite ao São Luís para integrar a rede europeia Próspero, onde fazem parte o Teatro Odeon de Paris, o Teatro Nacional de Zagreb, Teatro Nacional de Varsóvia, Teatro El Canal em Madrid, Arte Emília-Romana, Bolonha, Cesena em Módena, Schaubühne de Berlim, Teatro de Liège e Teatro Municipal de Gotemburgo. Nesta rede, que é um trabalho continuado de muitos anos, pela primeira vez vamos apresentar um artista nacional, Marco Martins, com um projeto em estreia em 2023 neste teatro, projeto Pêndulo, do qual falarei um pouco mais à frente. Marco Martins irá apresentar-se no Find Festival, na Schaubühne, em Berlim, no Teatro Nacional de Varsóvia e em Bolonha, no Festival Via. Ainda uma outra área desta rede, que nos parece muito importante nos tempos que vivemos e fundamental, que é o lançamento de uma plataforma de broadcast online, onde todos os artistas que trabalham nesta rede terão os seus espetáculos ali online para todos estes países. Esta plataforma ainda permite a inserção de vários conteúdos de todas estas salas numa parceria com a Arte. Destaca ainda a participação de mais de 20 criadores cujos espetáculos foram apresentados no Festival Mirada em São Paulo, no Festival de Teatro de Istambul, no Festival Chantier d'Europe no Teatro de la Ville, no Festival de Outono de Paris ou no Festival Santiago Amil no Chile. Uma outra área de que muito nos orgulhamos é a área da acessibilidade. Fomos pioneiros.
Orgulhamos do trabalho continuado de muitos anos, alargando o âmbito da nossa oferta. Sabendo que ainda há muito caminho a fazer nesta área, integramos um importante espaço de reflexão que é a Rede Europeia Inclusive Theatres, com 6 parceiros europeus. O trabalho vai continuar. E agora, por fim, uma área que me é muito grata também, sobre a qual eu falei muitas vezes, que é a importância da fixação da memória. Este teatro não tinha nada fixado, não havia um livro sobre a história deste teatro e também nos orgulhamos que, a propósito dos 125 anos, aproveitámos esta data redonda e fantástica e editámos um livro que celebrou os 125 anos do teatro, um livro que conta a história do teatro, que tem uma cronologia belíssima, comentada de tudo o que se passou de mais importante neste teatro, e convidámos várias pessoas de diferentes áreas a escrever sobre aquilo que é o teatro hoje em dia. Queremos ainda editar, a seu tempo, uma biografia do Visconde de São Luís de Braga, que foi o fundador desta casa e que é uma figura notável e desconhecida, de facto, do grande público. O Ex Libris, na nossa opinião, sobre estas questões da memória, foi, de facto, o programa que fizemos este ano para celebrar os 48 anos do 25 de Abril, programa Mais um Dia, onde fizemos uma grande exposição e iniciámos um trabalho de investigação sobre, de facto, a importância deste teatro naqueles anos de ditadura. E foi uma enorme descoberta para nós todos nesta casa, para a equipa, que fez um trabalho notável junto do comissário deste programa. Aproveitámos também, em jeito de homenagem, mas também para ficar fixado naquela parede, inaugurar uma placa de homenagem a todos os artistas que foram censurados nesses terríveis anos no nosso país. Por último, nesta espécie de balanço rápido, gostaria de referir nesta mudança de ciclo e em que se encerra um segundo mandato em que assumi a direção artística deste teatro, a Joana Gomes Cardoso, como já é público, se irá em breve da EGEAC, com quem fiz este caminho. Agradecer-lhe o modo como sempre se posicionou, entendendo a importância do trabalho de um teatro central na cidade e no país, com enorme respeito pelas opções que são da responsabilidade da direção artística, desenhando caminhos e fazendo balanços permanentes sobre o nosso trabalho, com a responsabilidade que advém da importância da cultura enquanto fator estruturante e central na sociedade, e nunca perdendo em mente que fazemos serviço público. Obrigada, Joana. Pronto, foi rápido. E agora passamos então às novidades da temporada. Queria falar de um primeiro bloco que temos vindo já a desenhar em algumas temporadas, que é uma espécie de revisitação ou reposição de alguns projetos desta casa que foram emblemáticos, foram muito importantes ou que tiveram um enorme sucesso, e começamos por falar neste bloco de uma reposição de um espetáculo de 2011 e 2012 que se chamava Uma Bizarra Salada. Uma Bizarra Salada é um reenceio de alguns textos do Carlo Valentim, onde ele aproveita a metáfora da orquestra com um corpo social complexo, problemático, muito mais problemático visto de fora, para questionar o mundo e as suas perplexidades. Convidei a Beatriz a revisitar esta obra, portanto não vai ser exatamente uma reposição, mas uma revisitação, e vamos contar novamente com o Bruno Nogueira, novamente a interpretar este espetáculo, a Luísa Cruz, a que se junta a Rita Cabasso e os magníficos músicos da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que não tocam só, mas também têm um papel fundamental neste espetáculo. Nunca está. Está sempre baixo. Não, está bem. Está. Muita gente, não é? Estás bem? Força. Porque estão os teatros vazios, de Carlo Valentim. Porque estão todos os teatros vazios. Simplesmente porque o público não vem. Culpa de quem? Unicamente do Estado. Se cada um de nós se visse obrigado a ir ao teatro, as coisas mudavam completamente. Portanto, por que não instituir o teatro obrigatório?
Porquê é que instituímos a escola obrigatória? Porque nenhum estudante iria à escola se não fosse obrigado. É verdade que seria mais difícil instituir o teatro obrigatório, mas se tivermos boa vontade e sentido de dever, podemos ter tudo. Além disso, o teatro não é uma escola, então o teatro obrigatório poderia começar na infância com um repertório de contos próprios para crianças, como O Grande Anão Malvado ou O Lobo e as Sete Brancas de Neve. Numa grande cidade temos umas 100 escolas e 1000 crianças por escola cada dia, o que faz 100.000 crianças diárias. Essas 100.000 crianças irão de manhã à escola e de tarde ao teatro obrigatório. Preço do bilhete para o espectador criança, €1, à custa do Estado, obviamente. Isto dá-nos, ora, 100 teatros, cada um com 1000 lugares ocupados, €1000 por teatro, 100.000 euros 100 teatros. Quantos atores teriam empregos? Instituindo cidade por cidade o teatro obrigatório, nós transformaríamos completamente a vida económica, porque não é a mesma coisa uma pessoa perguntar-se: será que vou ao teatro hoje? Ou dizer: eu tenho que ir ao teatro hoje. O teatro obrigatório levaria o cidadão a renunciar voluntariamente a todas as outras distrações estúpidas, como, por exemplo, o jogo da malha, cartas, discussões políticas de café, encontros amorosos e todos esses jogos sociais que tomam e devoram o nosso tempo. Sabendo que têm de ir ao teatro, o cidadão não teria mais que escolher o seu espetáculo. Será que ele se perguntava se iria ver nessa noite o Alto da Barca do Inferno ou outra coisa? Não. Ele teria que ir ver o Alto da Barca do Inferno e outras coisas, pois seria obrigado. Ele terá que ir, gostando ou não gostando, 365 vezes por ano ao teatro. O estudante, por exemplo, também não gosta de ir à escola, mas vai, de qualquer maneira, porque a escola é obrigatória. Obrigatória, por lei, é somente por lei que podemos convencer o público a ir ao teatro. Nós tentámos, todos, anos a fio convencê-los com boas maneiras e eis o resultado. Golpes publicitários para atrair o público, como, por exemplo, ar-condicionado, ou então é proibido fumar durante o intervalo, ou ainda estudantes, professores, reformados e militares do General ao Raso pagam meio bilhete e nem com todos esses truques conseguimos encher salas. E tudo o que iríamos gastar para fazer publicidade será economizado, pois o teatro será obrigatório. Quem é que precisa de publicidade para mandar as crianças para a escola? Ninguém. Não haverá mais problemas com o preço dos bilhetes, ele não dependerá mais da condição social, mas das debilidades e doenças do público. Só precisamos de organizar. Da primeira à quinta fila teremos os surdos e os míopes, da sexta à 10ª fila os hipocondríacos, da 10ª à 15ª fila doentes de pele e doentes de alma, e as frisas, camarotes e galerias seriam reservadas aos reumáticos e asmáticos. A nossa experiência ensinou-nos que não seria nada bom se os bombeiros fossem somente voluntários e, por isso, constituímos um corpo de bombeiros. Porque é que o que é bom para o corpo de bombeiros não é bom para o teatro? Há uma relação íntima entre os bombeiros e o teatro. Eu que estou nos bastidores deste métier há anos, nunca vi uma peça sem que houvesse um bombeiro presente. O Teatro Obrigatório Universal, a que nos propomos, o TO, levará ao teatro numa grande cidade cerca de 2 milhões de espectadores. Será necessário então que haja nessa cidade 20 teatros de 100.000 lugares, ou 40 salas de 50.000 lugares, ou 160 salas de 12.500 lugares, ou 320 salas de 6.250 lugares, ou 640 salas de 3.125 lugares, ou 2 milhões de teatros só com um lugar. É preciso ser-se ator para dar conta da força que isso pode ter quando somos tomados pela presença numa sala monumental de um público de, digamos, 50.000 pessoas. Eis o verdadeiro modo de ajudar os teatros que estão à beira da falência. Não se trata de distribuir panfletos, cartazes e convites. Não. É preciso impor o teatro obrigatório. E quem pode impor isso é o Estado. Vamos então para as ruas lutar e forçar o Estado a investir umas migalhas para salvar o nosso teatro. Obrigado.
É sempre. Muito obrigada, Bruno. Obrigada a todos. Não sei o nome, mas muito obrigada por este momento. Este texto, na ironia e a genialidade do Carlo Valentim, coloca-nos muitas questões essenciais sobre o teatro, os teatros e a criação artística para que criamos. Este será, como o Bruno disse, um dos textos do Carlo Valentim, que faz parte do espetáculo Outra Bizarra Salada, encenada pela Beatriz Batarda. E passamos uma outra reposição, a Reconquista de Olivença, de Ricardo Neves Neves e Filipe Raposo, que foi também um espetáculo de enorme sucesso e que decidimos este ano também voltar a repor, já agora em setembro. Outra reposição será a encenação de um espetáculo mais antigo nesta casa, que são Os Lindos Dias, de Samuel Beckett, a partir do Happy Days de Samuel Beckett, com a encenação de Sandra Faleiro. No plano internacional, teremos uma abertura de temporada, vou falar agora dos 13 espetáculos internacionais. Teremos uma abertura muito ansiada pela Cristiane Jataí, artista desta casa, uma artista que imagino que todos praticamente conheçamos hoje em dia, foi Leão de Ouro este ano na Bienal de Veneza. Cristiane Jataí, finalmente, depois de adiada esta produção, trará o Agora que Demora e é com ela que abrimos a nossa temporada. Em novembro chega Pipo Del Bono com o espetáculo Amore, um espetáculo que foi um convite ao Pipo para criar sobre a cidade de Lisboa, um espetáculo com vários coprodutores internacionais e o Pipo encontrou em Lisboa, como ele diz, Amore. É exatamente o título do espetáculo. Este espetáculo conta naturalmente com a participação de portugueses no elenco e de alguns criadores que se juntaram à equipa do Pipo Del Bono. Vamos ter no palco a Aline Frazão, o Pedro Joia e o Miguel Ramos. A Joana Vilaverde fez a cenografia do espetáculo e o Tiago Bartolomeu Costa foi uma das pessoas que trabalhou na parte da dramaturgia com o próprio Pipo Del Bono. Finalmente também, estes são 3 espetáculos, na verdade, internacionais que foram adiados, chega-nos Orlando, a partir da obra de Virginia Woolf, da Katie Mitchell, numa coprodução do São Luís com a Schurbühne, será em abril do próximo ano. Estamos muito ansiosos também por receber pela primeira vez a Katie Mitchell neste teatro. Ainda na parte do teatro, eu agora vou falar um bocadinho sobre os espetáculos de um modo bastante ligeiro, não vou ler sinopse, há aqui alguns espetáculos que eu queria falar um pouco mais. Temos toda a informação disponível hoje online, os jornalistas também já têm toda a informação sobre a programação e vou fazer uma história bastante sintética de toda a programação. Começamos com o Tiago Correia, com texto e encenação A Estrada de Terra. O Tiago Correia é um jovem encenador que se apresenta também pela primeira vez, não só no São Luís, mas em Lisboa. Depois teremos Terreno Selvagem 2, de Miguel Castro Caldas, Pedro Gil e Raquel Castro. Em janeiro chega-nos um espetáculo do Daniel Gurjão, uma segunda encenação desta sala, a partir de um texto do Samuel Adamson, a partir do filme do Pedro Almodóvar, um projeto também adiado, Tudo sobre a Minha Mãe. E depois temos aqui um jovem ator, o Nuno Artur Silva, que terminou aqui a quando da sua relação com a RTP e depois, enfim, a ida para o governo, outras vidas que ele teve entretanto. Tinha feito aqui um espetáculo na Black Box com o José de Combo e com o António Jorge Gonçalves, e o Nuno propôs-se retomar nesse sítio novamente, depois desta vida, outra vida que ele teve, um espetáculo também na Black Box e que se chama Onde é que eu ia? Esperamos pelo Nuno em janeiro para este espetáculo. A Cuxa Cavalheiro, uma artista que pisa muitas vezes estes palcos, fará também uma primeira encenação aqui, com um texto escrito por si, inspirado nas danças a um Deus Pagão, do Brian Friel, e será a sua, na verdade, primeira encenação em fevereiro e chama-se Fonte da Raiva. O Miguel Loureiros trará o Refia nas Escadas, do Joy Orton. O Miguel Loureiro este ano apresenta-se várias vezes neste teatro e com esta encenação na Black Box logo em fevereiro. E chegamos à Sara Carinhas. A Sara vai apresentar um espetáculo sobre a memória, aquilo que falávamos ainda há pouco. Queria só dizer, antes da Sara vir aqui falar um bocadinho sobre o espetáculo, a Sara, tal como o Bruno Nogueira, representam um caminho muito particular neste teatro. Tanto o Bruno como a Sara Carinhas estrearam aqui enquanto atores e, portanto, há uma relação muito especial. Por outro lado, a Sara esteve aqui como atriz em vários espetáculos e já há algum tempo começou também a encenar
e tenho um enorme orgulho, e este teatro tem um enorme orgulho de acompanhar o percurso da Sara, e também consideramos que é esse o nosso papel, é acompanhar artistas que se apresentam muitas vezes, quase em todas as temporadas, podemos ter os mesmos, porque é mesmo muito importante fazermos esse acompanhamento do trajeto da obra e dar condições aos artistas para continuarem o seu trabalho. Sara. Vou chorar. Bom dia. Há 17 anos atrás, vim fazer um casting para o espetáculo Cabeças no Ar. Lembro-me do sítio mais ou menos onde estava no palco e de ter trazido uma musiquinha de Brian Ferry para ver se impressionava. Eu tenho muita dificuldade em ter memória, muito menos memória cronológica. O ter sido há 17 anos fui ver ao Google, porque não me lembrava. E por isso tudo se confunde. O sítio da Boca de Sena onde caiu uma bailarina da Pina Bausch, o sítio onde ela, Pina, dançou pela última vez neste teatro antes de morrer mais tarde, no dia do meu aniversário, o dia em que a Aida me ligou para eu a conhecer ao vivo, que mudou a minha vida, e muitas horas passadas deitada no chão do palco a olhar para os projetores, as portas aqui de cima a bater sem razão, o dizerem não apagues a luz do santo lá atrás que não vai correr bem, os risos da sala em como queiram, os cabides com os vestidos pendurados nos bastidores do paraíso, nós a subir o subpalco como que por magia no baile, quando me lesionei nas costas no ensaio geral do Perplexos e não houve estreia, e quando fiquei sem voz na comédia de bastidores, e lá para trás, no sítio que não se vê, muitos nervos, muitas partilhas de camarim, muitos gestos de amor, aflições de última hora entre ajuda, surpresa, dor. E aqui as danceterias, a reposição da minha primeira encenação e todas as leituras encenadas que tanto gostei de fazer, tanta escrita, tanto movimento habitando o jardim. Nesta apresentação, que é também celebração, cabe-me agradecer a confiança, a generosidade, a alegria. O Teatro São Luís foi sendo casa, porta, berço, bênção, e as causas comuns, estrutura da Cristina Carvalhal, da qual faço parte, a fazer também de quarto, de mãe, de colo, de empurrão, e eu não posso dissociar uma coisa da outra, nem dissociá-las de mim. Ambos São Luís e causas comuns, a Aida e Cristina me apoiam incansavelmente, acreditando ainda na cooperação, na partilha verdadeira, na paridade, nas histórias que ainda existem por contar e nos corpos que ainda precisam de ocupar todos os lugares. E se comecei na primeira memória, tenho de acabar na última memória, que é o nome do meu projeto, que estreará em março de 23 e que nasceu antes da pandemia, pensado para ser uma trilogia sobre a memória, e acabando por se transformar num espetáculo só, com uma pessoa só em cena, sendo que faltam aqui ao meu lado a Catarina Códia, a Joana Botelho, a Madalena Palmeirim, a Nádia Iracema e a Sara Barros Leitão, sem as quais não teria conseguido quebrar a solidão que me impus a mim própria. Nós, em junho, na nossa última residência na Oficina Mundi, da Joana Vilaverde, de quem já se falou em Avis, chegámos a um nó extraordinário de material, onde, algures numa linha sem tempo nem espaço, o Alzheimer da minha avó paterna se misturava com fotografias da sobrinha da Virginia Woolf, que lembrava uma música cantada por Barbra Streisand, que tocava por cima da imagem de uma mesa de fim de jantar, onde estavam sentados a Maya Angelou, a Mrs. Dalloway, o meu bisavô de Viana do Castelo, eu própria em pequenina, soprando as velas de um bolo de aniversário de infância, com o som das bombas da Primeira Guerra Mundial ainda ressoando lá ao fundo, ou talvez fossem os bombos das festas da agonia, não sei. Julgo que descobrimos, entretanto, que o projeto é, na verdade, sobre o medo de esquecer. Sugiro, por isso, e para acabar, um brinde matinal, metafórico, à inscrição das histórias e da história, com H maiúsculo, aquela que tentam continuamente apagar das nossas memórias, mas que nós não deixaremos de contar.
Obrigada, Sara. E agora chamava a Beatriz Batarda para o C Celeste Primeira Virtude, um espetáculo que também integrará a Bienal de Artes de Educação do Plano Nacional das Artes. Temos aqui o nosso comissário Paulo Pires Doval e chamava a Beatriz. Bom dia a todos, todas e todos. Trabalhar nas artes é muito difícil, nada disto é novo. Vou dizer muitas coisas que não são novas, mas que é o que me ocorre neste momento. É muito difícil dar continuidade ao trabalho porque isso não se consegue sozinho. De facto, é fundamental que uma rede acredite naquilo que se anuncia, num trabalho que se anuncia através de um artista, porque o trabalho é maior que o artista e o papel dos teatros, dos programadores, do poder político, são de facto fundamentais na construção desse trabalho, não dos artistas, não da imagem ou do ego dos artistas, mas do trabalho. E aquilo que eu tenho conseguido construir com mais dificuldade do que se calhar alguns possam pensar, na ilusão de que é uma cara conhecida e que por isso põe a mão em tudo o que quer, não corresponde. Tenho conseguido com o apoio de uma rede muito especial na qual se inclui desde o início a Aida Tavares e por isso te agradeço muitíssimo. Fizeste 2 anos de um trabalho muito importante que na verdade é a continuação de outros anos que passaste nesta casa e espero que seja lá qual for o teu caminho daqui para a frente, seja um caminho feliz para ti, desta vez, só para ti. Obrigada, Joana, obrigada à presença também do Sr. Vereador e à minha querida amiga Sara e a todos vós. Mais difícil do que fazer também nessa dificuldade de fazer o trabalho, queria só deixar aqui esta pequena ressalva, que as equipas que nos rodeiam, que são suficientemente loucas para acreditar nas nossas vontades e ideias, aqui representado pela Sara Carinhas e pela Sofia Bernardo, que estou a ver ali, que trabalham para e com as causas comuns, mas também a todo o resto da equipa, estou-vos muitíssimo grata por resgatarem este projeto. Mais difícil do que fazer é falar sobre. Eu sou boa mais a decorar texto do que propriamente a falar sobre o trabalho e por isso vou ler uma ceninha. Quando encenei a Bizarra Salada em 2011, a primeira referência foi organicamente e naturalmente o espetáculo que se chamava E Não Se Pode Exterminá-lo, que foi um dos espetáculos mais icónicos do Teatro da Cornucópia nos anos 70, encenado pelo recentemente falecido Jorge Silva Melo, ficando um vazio muito grande na nossa comunidade intelectual. Não assisti ao espetáculo, eu nasci mais ou menos nessa altura, não vou dizer quando, mas vi um registro filmado pela realizadora Solveig Nordlund, que ela fez para a RTP. Na época só havia a RTP, para muitas pessoas presentes isso não é evidente. O nosso espetáculo, ainda bem, foi construído um bocadinho em tom de homenagem a essa companhia, o Teatro da Cornucópia, agora extinta, com menos atores, na nossa versão, muitos mais músicos, e oscilando entre uma espécie de eco poético e triste e uma presença carnal, fiérica e crítica. Já não era a primeira vez que eu encenava, já tinha feito umas coisas, quantas, mas nunca nada com tantas pessoas, tantas energias, tantos egos, tanto talento. E era certamente uma das primeiras vezes que os elementos da orquestra, na voz do maestro Cesário Costa, participavam também nas deixas com direito a algumas bocas improvisadas. E à medida que o espetáculo cresceu em Lisboa, no Teatro São Luís, depois em Portimão e no Porto, essas bocas também cresceram. E os músicos e os atores
foram afinando estes tempos de comédia, tornando a experiência do público bastante desconcertante e a experiência dos artistas cada vez mais desafiante. Este espetáculo, Outra Bizarra Salada, tal como foi o caso da Bizarra Salada, parte de uma seleção de textos, como disse a Aida, do clown Carlo Valentim, volta a contar, como disse a Aida, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, mas com alguns novos talentos, porque a orquestra também se mexeu um bocadinho. Mais uma vez sob a direção do mestre Cesário Costa, com os atores Bruno Nogueira, também já foi dito, Luísa Cruz, juntando-se-lhes a Rita Cabasso, que já se vem fazendo notar e ser referência para os jovens da sua época, que aqui muitos estão presentes. Temos tendência a chamar épocas a períodos marcados por transformações, como tomadas de consciência de erros ou falhas do passado, tentativas de correção, movidas pelo desejo de evolução. São épocas também os períodos que vêm, perdão, isto está a fazer um bocado de coisa, está a ficar nervoso, não está a gostar do texto, está a ficar maçudo, lá está ela com as intelectualizes, é muito cedo, ainda não tomei 2 cafés, só um. Estas épocas também se referem a períodos que vêm acontecer alterações significativas nos rumos ideológicos e, como em todas as épocas a que vivemos atualmente, dá lugar ao absurdo, a excessos, talvez até seja justo dizer que dá lugar a aproveitamentos das ditas boas intenções de maneira a satisfazerem-se agendas de outra ordem. Dando-nos, por isso, mais razões para rir, daí que, passados 12 anos da primeira apresentação no rescaldo da pandemia do vírus SARS-CoV-2, que inflamou globalmente dúvidas sobre a interpretação da palavra liberdade, e no fervilhar de movimentos que convocam a sociedade a posicionar-se, surge a necessidade de elevar a comédia àquilo que, no meu humilde entender, é o seu verdadeiro estatuto, o de relativizar a nossa passagem pelo mundo dos vivos, porque nos levamos tão a sério, equilibrando a balança e aliviando assim a nossa dor. Assim, e neste tom alegre, revisitamos esta comédia musical em 6 atos. Ouvimos boa música, a peça Poetas e Aldeões, de Franz von Suppé, um excerto da ópera Merry Wives of Windsor, de Carl Otto Nicolai, entre outras surpresas musicais que atravessaram os tempos desde o século XIX até aos dias de hoje. Chamámos-lhe Outra Bizarra Salada porque, se os tempos mudaram, também nós, membros da Orquestra Metropolitana de Lisboa, o maestro Cesário Costa, o Bruno Nogueira, Luísa Cruz, a Rita Cabasso, eu, Nuno Meira, Fernando Ribeiro, enfim, toda a equipa mudamos e trataremos de cozinhar novos ingredientes e temperos, como se diz no sketch Bizarra Salada, piripiri, requeijão, cola tudo e carrascão, também vem na receita da Outra Bizarra Salada, coma tudo, já não sabe ler a gaja, e não deixe ficar nada. Se calhar devia ter posto os óculos. Pronto, primeira parte. Está quase. Não acabou. Querias. Então, depois, sobre este projeto que a Aida apresentou agora mesmo, que se chama, um nome simples, C. Celeste e a Primeira Virtude. Em 2019 eu achei que podia escrever um texto teatral, porque não é? Onde encontrasse as respostas para as minhas inquietações, que na verdade são mais frustrações, que surgem nos períodos que dedico ao ensino de teatro, e escrevi esse texto, e não é que o apresentei, incrível, era um monólogo, fraquinho. E depois meti na cabeça que tinha de rever esse texto, mas desta vez a mais vozes, e nisto vem a pandemia, e também com a pandemia uma decisão difícil, que foi deixar o meu contributo no Arena Ensemble, e as vozes dos alunos que tanta dor de cabeça me deram nas impossíveis aulas de interpretação e de corpo e de voz por Zoom, obrigavam-me a pensar na incontornável necessidade de transformação do sistema educativo e da forma também como eu estava a operar. Organizei 5 laboratórios, fomos muito bem acolhidos pelo Espaço do Tempo, pela Oficina Mundi, e para os quais convoquei 43 jovens no total, todos eles inteligentes, foram escolhidos a dedo, todos eles talentosos,
todos eles lindos. E que estão aqui, alguns, hoje não todos, mas quase todos, vieram em representação uns dos outros, e trabalhámos por partes e em grupos mais pequenos de cada vez, e trabalhámos vários temas que vão estar nesta base deste texto, desta peça que se chamará Ser Celeste e a Primeira Virtude. A ideia da história desta peça, a história de uma turma de finalistas numa escola de artes que se rebela contra um sistema de ensino que considera obsoleto, não é nova. Lá está, mais uma coisa que não é nova. A noção que, quando estamos a crescer, é mais difícil apropriar-nos de quem somos que seguir o modelo freudiano, matando o pai, também não é uma ideia recente. A escrita de uma narrativa onde elementos da ficção e da não ficção se completam, também não me parece nova, mas a perspectiva é a minha voz. Pronto, é o que há. No momento presente é quando o melhor que sei fazer agora, com a ajuda dos mais novos que me guiam e me obrigam a posicionar-me cada vez sobre o lugar da liberdade na arte e na arte para chegar àquilo que acredito ser a liberdade. E, portanto, convido-vos a juntarem-se aqui André Marques, André Simões, faz favor, a Andreia Valles, a Beatriz Gonçalves, a Bruna Lima, a Catarina Campos Costa, a Constança Rosado Vila Verde, a Diana Sousa Lara, a Francisca, penso que não terá chegado a tempo, o Leandro Paulin, a Maria Romana, a Maria Torres. Onde quiserem, podem se sentar, podem sentar ao colo do Sr. Vereador para se tirar uma fotografia e depois ser cancelado. O Miguel Amorim, a Iris Runa, a Inês Filipe, a Joana Bernardo, o João Raposo, o João Pires, o José Miguel Dias, o João Paulo Ribeiro, a Laura não pôde vir, a Luísa Guerra, Leonor Alecrim, Pedro Russo, Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Braga, Guilherme Félix, Guilherme Pelote, Rita Vicente, Rafael Carvalho, Rui Silva e Sara Marita vêm de muitos pontos diferentes do país, de norte a sul, de Guimarães a Lagos, penso que seja mais ou menos este o leque da coisa. São jovens que acreditam na liberdade. Incrível! E, portanto, nestes laboratórios fui filmando este material, com a intenção de roubar as ideias boas e novas que eu não consigo ter, e, portanto, fomos filmando, recolhendo, gravando, e ia ficar aí, não é? Nunca mais os íamos ver. Eu, entretanto, também só teria meia dúzia de tostões para contratar meia dúzia de atores e, portanto, eles vão ficar em casa. Pelo menos neste projeto não estarão noutros, espero eu. E, com muita pena que isso acontecesse, decidimos agarrar nesse material e fazer uma videoinstalação, vamos lhe chamar. Pronto, porque são 5 ecrãs a passar material onde podem ouvir com fones, numa experiência imersiva, daquilo que terá sido o trabalho íntimo, generoso e que me deu muita esperança, devo dizer, destas pessoas aqui presentes e outros que não estão presentes. Chamamos a essa videoinstalação, ou vamos chamar Corpos Celestes. Será apresentada aqui, nesta sala, Bernardo Sassetti, e, portanto, 5 janelas de vídeos que co-realizo com a talentosíssima Rita Calhas, que não pôde estar presente por estar a trabalhar para outras pessoas, o que também é bom sinal, numa seleção de testemunhos e experiências de escrita e de palco também, que fomos recolhendo, então, ao longo destes 5 laboratórios. O espetáculo que nasceu deste material, que se chama, então, Ser Celeste e a Primeira Virtude, conta com alguns destes atores que aqui estão presentes. Aqui presente do elenco está o André Simões, eu,
porque senão ninguém comprava o espetáculo. A Iris Runa também está aqui. Não é ninguém, não é esta casa, são outras. O Pedro Russo também está aqui. Olá. Bem. O Félix, Guilherme Félix. Onde é que ele está? Moscateiro. Ai, estás aí. Olá. E a Rita Cabasso, que não pôde estar presente. E pronto, tem mais pessoas e mais coisas para dizer, mas acho que já amassei que chegue. Obrigada a todos. Obrigada. Pronto, é o futuro a passar por aqui, não é? Por este palco. Queria agora anunciar-vos mais alguns espetáculos. Vamos ter o Bokizami da Flávia Guzmão, que também encena pela primeira vez nesta sala. Uma outra primeira vez da Rita Lelo, o espetáculo Isadora, a partir de vários textos e da biografia de Isadora Duncan, o espetáculo sobre a vida e obra desta coreógrafa fundamental na história da dança. Em junho, como vos falei, teremos então o espetáculo Pêndulo do Marco Martins, espetáculo sobre o universo das trabalhadoras domésticas, que são das trabalhadoras mais vulneráveis no universo laboral dos grandes centros urbanos. Pêndulo refere-se ao movimento diário destas trabalhadoras da periferia para a grande cidade, mas também à forma de imigração. Este projeto será desenvolvido e apresentado também em 3 municípios da área metropolitana de Lisboa e é uma coprodução também com a Arte em Rede, portanto há todo um trabalho que vai ser feito a partir da periferia para o centro e, como já vos disse, vai ser apresentado em 3 cidades europeias. Cristina Carvalhal e João Henriques trazem-nos da felicidade e Ricardo Neves e Filipe Raposo, também num projeto adiado, encerram a temporada do São Luís com o teatro musical a partir do livro do Pantagruel. Vai ser, enfim, divertido, seguramente. Na dança, teremos também uma primeira vez com Catarina Miranda, um espetáculo adiado que se apresentou também este ano no Pompidou, na Saison Croisière Portugal-França. Porque é Infinito, do Vítor Hugo Pontes, a partir de uma releitura contemporânea de Romeu e Julieta, e Olga Roriz traz-nos o dia em que não sabíamos nada uns dos outros, a partir do Peter Handke. É o mote e o ponto de partida da próxima coreografia da Olga Roriz. E fechamos a dança com Cratera dos Circulando. No que conta com a relação mais direta com as escolas, eu falei-vos há pouco que de facto nós temos muitos espetáculos que se apresentam na programação geral e que têm uma parte também para as escolas, sobretudo para o ensino secundário, mas neste trabalho das escolas e da família gostava só aqui de vos falar de um projeto também adiado pela pandemia, que é um projeto da Inês Baraoni e do Miguel Fragata, Má Educação, peça em 3 rounds. Como diz o Miguel e a Inês, em Má Educação, o palco transforma-se num ringue de boxe, um espelho da educação, a tensão entre professores e alunos, entre o futuro e o passado, entre a escola que existe e a que desejamos. Para além deste espetáculo, que estará em dezembro, para escolas e famílias, em torno deste projeto vamos ter uma conferência também organizada pela Formiga Atómica, uma conferência para pensar em conjunto uma ideia utópica de educação, um encontro feito com o contributo de várias vozes, dos mais jovens aos mais experimentados, crianças, adultos, especialistas em educação, com a liberdade dos sonhadores. A oportunidade de ultrapassar o capital de queixa sobre o que existe para se poder inventar o que gostávamos que existisse. Um workshop e também o filme Être et Avoir, do Nicolas Philibert, em parceria aqui com o Cinema Ideal. Está ali o Pedro e, portanto, vamos fazer também esta passagem deste filme no Cinema Ideal. Luna Park da Tarumba, teatro de marionetas, também num projeto para escolas. Cátia Terrim, que apresenta-nos 1001 Noites, teatro radiofónico e a Invencível Armada, a partir de texto inédito da Maria da Graça Varela Cid. Chega-nos também o Festival Cumplicidades, este ano com um projeto da Beatriz Valentim, um projeto de dança, também uma primeira vez neste teatro, um projeto que está inserido no Festival Cumplicidades, que se apresenta aqui. Na música, muito rapidamente, celebram-se os 55 anos de carreira do João Braga, neste teatro. O Filipe Raposo apresenta o volume 2, Obsidiana, da sua trilogia das cores,
já tendo apresentado o primeiro volume e, portanto, vamos acompanhando esta trilogia das cores do Filipe com enorme prazer. A Agir também terá um concerto pela primeira vez neste teatro e teremos um grande concerto do centenário José Saramago, que abriu também aqui. Neste concerto vão estar nomes como Aline Frazão, Camané, Ivan Lins, Mário Lajinha, Salvador Sobral e Teresa Salgueiro numa organização São Luís, Fundação José Saramago. Voltamos a ter a Orquestra Sinfónica Juvenil, a Gala Abraço, um grande momento de festa deste teatro, e a Orquestra Metropolitana de Lisboa apresenta mais uma vez o seu concerto de Natal e terá aqui também pela primeira vez um festival de violoncelo numa homenagem ao Paulo Gaio Lima, apresenta-se em abril do próximo ano neste festival. Temos uma ópera, já que há pouco, aqui ao lado, nós arriscamos. Temos uma ópera uma ópera do John Adams, como já vos tinha dito, com a encenação do Miguel Loureiro e do Miguel Pereira e o Martim Sousa Tavares na direção musical deste projeto. E como vos disse, também terá esta própria ópera, que tem récitas normais para o grande público, terá uma versão reduzida e informal do espetáculo com cerca de 60 minutos, composta por excertos da obra e comentados pelo diretor musical e mestre Martim Sousa Tavares. Este projeto também está integrado na Bienal de Arte e Educação do Plano Nacional das Artes. E chegamos aos festivais, muito rapidamente. Temos o Festival Alcântara, sempre desta casa, onde teremos o projeto da Rita Natálio, que já se apresentou aqui na outra edição, desta vez é Refloresta, Terra Batida, Sacrifico Enquanto Estou Perdido na Terra Salgada, do coreógrafo Oman Sharifi, Boca Fala Tropa, do Gil Lourenço, também uma primeira vez nesta casa como encenador, também nasceu aqui nesta casa, no mesmo projeto exatamente que a Sara. Estamos muito felizes de apresentar aqui o Giovanni Lourenço e o novo projeto da Sofia Dias, de Vítor Ruriz e da Filil e do Mustafa Kaplan, um projeto que também nasceu há muitos anos num trabalho e num espetáculo que vimos no Festival de Teatro de Istambul, e é um projeto que tem vindo a ser trabalhado ao longo destes anos e que finalmente agora chega a Lisboa, integrado também no Festival Alcântara. Teremos o FINFA, uma vez mais, não vos posso apresentar nenhuma programação, o Luís e a Ruth farão isso mais tarde, seguramente, e depois temos, enfim, por último, aqui um ciclo de conversas, a que chamamos Curso de Cultura Livre, que é um ciclo sobre políticas públicas para a cultura. Queremos também desenhar esta história com coordenação e moderação do Tiago Bartolomeu Costa, e até ao final do ano já temos 3 temas escolhidos: territórios e identidades múltiplas, o desafio da próxima capital europeia da cultura, um outro tema a que chamamos Fazer as contas ao orçamento do Estado para a cultura, porque vai ser exatamente no momento em que se aprova o Orçamento Geral do Estado, e um terceiro tema a que chamamos Estatutos e Inclusão, políticas, práticas e consequências públicas. Um outro debate, há bocadinho falava ali com o Nuno sobre um debate que fizemos aqui há muitos anos, que era o É Cultura Estúpido. Não é exatamente o mesmo, mas é voltar um bocadinho a esse sítio, que foi um debate que era moderado pelo Nuno e pela Anabela Mota Ribeiro. E voltámos a ter um debate dentro deste género, um magazine mensal de análise política e social, filosófico, onde tentamos desmontar aqui alguns temas e análises, temas da atualidade, a que chamamos Ponto da Situação, e que vai ser um debate mensal. Por último, agora sim, gostaria de referir a nível nacional que registramos com orgulho uma paridade entre espetáculos de homens e de mulheres nesta temporada 22-23. Destacamos ainda a estreia neste teatro de 16 artistas que aqui se apresentam as suas criações pela primeira vez, no total de 46 criadores que se apresentam na próxima temporada. Quase a terminar a temporada 21-22, muito marcada pela memória e pela história deste teatro. Voltaremos a abrir as portas em setembro para uma nova temporada que gostaríamos de dedicar à equipa do Teatro São Luís. Muito obrigada por tudo. Meus dedicados companheiros nestes 8 anos em que tenho tido o privilégio, isto vai ser horrível, de ser diretora artística desta casa, e ao Jorge Salavisa, figura central deste teatro, que mencionou a acreditar no poder transformador da arte
e que é uma inspiração diária em tudo o que tenho vindo aqui a fazer. Obrigada. Aqui fica o convite à novíssima temporada, com muito para descobrir. Muito obrigada e passava agora a palavra à Joana Gomes Cardoso. Ui, isto não se faz. Deixar a mim e ao Diogo Moura para poder dizer algo de relevante depois de tudo o que já ouvimos e assistimos aqui é uma maldade. Eu acho que nem vou olhar para vocês, desculpem lá, eu hoje vou olhar para ali. Enquanto Presidente cessante do Conselho de Administração da EGEAC e com esse imenso privilégio de ter acompanhado não só este teatro como muitos outros espaços culturais da cidade, é com já uma imensa nostalgia que aqui estou hoje, mas também um imenso sentido de orgulho. Tudo aquilo que ouviram e que foi aqui apresentado insere-se em linhas estratégicas que fomos construindo, Conselho de Administração e dirigentes e equipas da EGEAC, e nada é gratuito, nada está aqui por acaso. Tudo isto está inserido em eixos estratégicos, alguns dos quais já foram aqui falados, que é a nossa forma de tentar prestar o melhor que conseguimos serviço público. A internacionalização que a Aida falou, não só no sentido de trazer artistas cá, mas levar artistas de cá para inúmeros outros festivais, e eu provavelmente não devia dizer isto, mas agora já estou naquela fase que posso dizer mais ou menos o que me apetece, e portanto eu quase que arriscaria dizer que a internacionalização de artistas que este teatro e outros, que aqui estão também o Teatro do Bairro Alto, está ali a André e o Francisco Frazão, e outros fizeram, provavelmente é muito semelhante ou até superior à internacionalização que a DG Artes faz. Portanto, há aqui uma dimensão que nem está inscrita, digamos, na missão destes teatros, mas que estes diretores, dirigentes, entenderam que fazia sentido fazer enquanto uma parte integrante do seu serviço público. As preocupações de representatividade e de diversidade que já aqui foram mencionadas e que nesta temporada do São Luís atingem uma paridade inédita, que hoje em dia se calhar parece moda e fácil e mais ou menos evidente, mas quando isto começou a ser pensado não era de todo algo, pelo menos em Portugal, que estivesse tão em voga e ainda bem como está hoje. O esforço em trazer mais públicos num país que continua a ter déficits de participação cultural mais baixos da Europa. O esforço que foi feito ao longo destes anos, chegando até, por exemplo, a mudar os horários para que, à hora que os espetáculos terminam, ainda haja transportes públicos para as pessoas poderem vir sabendo que têm esse transporte. Portanto, há aqui muitos aspectos que na maior parte dos casos são invisíveis e eu não vos vou amassar, mas acho que é importante neste momento mencionar todos os cuidados adicionais para além daqueles que estão explícitos, escritos na temporada, que estiveram ao longo destes anos e que foram, através das equipas dirigentes destes espaços culturais e em particular deste teatro, como já foi aqui falado, que foram todos pensados e trabalhados ao longo destes anos, de forma a chegarmos hoje aqui a este momento, que pelo menos para mim está a ser tão emocionante. Ao longo destes anos, tudo isto foi muito, como disse, debatido, às vezes até violentamente, mas sem nunca deixar, espero eu, de ter sido construtivamente também. Ainda estarmos cá hoje, ainda inteiros, acho que é uma prova disso. Também dizer que, obviamente, a pandemia foi algo que mudou as nossas vidas, para não falar das vossas artistas, e aqui também, desculpem uma palavra ali à Ana Rosmaninho, que é a diretora dos Serviços Jurídicos da EGEAC, que nunca aparece, mas que está aqui hoje, e ainda bem, e só aqui uma menção, que também aí houve um trabalho invisível de garantir os honorários, os compromissos. Há muito trabalho burocrático, não é só artístico, que também acompanha esta máquina que permite que tudo isto consiga acontecer, de preferência sem ninguém reparar o quão difícil foi. Mas acreditem que houve e há ainda momentos
de sangue, suor e lágrimas, praticamente. Não ando muito longe da verdade ao dizer. Uma menção aqui à Ana Rita Osório, que é também dirigente desta casa há pouco tempo, mas parece que já faz parte da mobília, assim como a toda a equipa do Teatro São Luís, que já foi aqui muito bem ovacionada e que ao longo destes últimos anos teve também novos elementos vindos de outros teatros também, e que acho que hoje em dia é uma equipa muito coesa, muito unida, e ouvir as artistas falarem do que se passa aqui nos bastidores, acho que o comprova. E também o Jonas Homberg, assessor do Conselho de Administração, que acompanha os teatros, que muitas vezes faz o papel de mau da fita, como devem fazer os assessores. A Alexandra Sabino, da equipa do vereador Diogo Moura, e antes da vereadora Catarina Vaz Pinto, que mostra também aqui mais uma vez a continuidade que se procurou, sobretudo em pessoas que conhecem o teatro. O teatro, vocês sabem melhor que eu, tem uma realidade tão específica. Eu aprendi tanto ao longo destes anos, mas tenho ainda tanto a aprender, e já sei nomes como, sei lá, truços, não é truços que se diz? Pronto, como eu disse, ainda tenho de facto, truço ainda por cima no norte do país quer dizer cuecas. Desculpem. Eu ainda cá estarei para aprender tudo isto. Enfim, a única palavra que tenho para todas estas pessoas e para os artistas que aqui estão também é um enorme agradecimento. Continuem, por favor, a fazer tudo o que fazem. Tem sido um privilégio e eu cá continuarei para ser chata e para dizer tudo o que penso. Muito obrigada. E chamava agora, para encerrar esta parte, o Sr. Vereador da Cultura, Diogo Moura. Bem, boa tarde a todos, sem mencionar ninguém em particular. Esta parte já está facilitada, como dizia a Joana, já foi dito tudo, quer sobre esta temporada e a sua programação, quer sobre aquilo que significa este teatro, que é uma casa aberta e é, acima de tudo, uma casa de liberdade e é uma casa de democracia. E eu acho que a programação ao longo dos últimos anos tem vindo a comprovar isso mesmo. E, portanto, a minha primeira palavra vai, obviamente, para a Aida Tavares, pelo seu trabalho, pela direção desta grande casa, que não é só de Lisboa, mas é do país e já é internacional, também graças ao trabalho que é aqui desenvolvido. E, portanto, esta palavra é para a Aida, mas é também para toda a equipa, porque nada se faz sozinho e, portanto, pedir uma salva de palmas para esta equipa do Teatro São Luís, que é tão especial. Parabéns. E se formos olhar para aquilo que são os eixos programáticos que definimos logo no início do ano, com a Joana, e olharmos para a missão deste teatro, nós dizíamos que este é um teatro da cidade para a cidade, de todos e para todos, procurando ter um olhar atento à cultura portuguesa e às culturas do mundo. E eu acho que exatamente se nós olharmos para esta programação da temporada, ela espelha exatamente essa mesma realidade, essa mesma missão e aquilo que é a vivência deste teatro e aquilo que ele produz e que apresenta e que propõe à cidade, não só à cidade, mas a todo o público. Desde o nível da criação nacional, esta programação tem mais de 50 artistas e estruturas de criação. A nível de programação internacional, a Aida já falou aqui de várias, mas da Cristiane Jatai, que já foi artista também aqui na cidade, do Pipo Del Boro, ou da Katie Mitchell. Depois a questão do investimento também foi aqui falado na internacionalização, e eu acho que o Teatro Trindade, aquilo que a Joana disse, tem muita razão de ser. Tem havido um investimento nessa internacionalização, ainda agora a Aida chegou de fora e também esteve nesta rede em que o teatro também está envolvido e em vários festivais. Nós temos trazido artistas internacionais a Lisboa, temos feito também intercâmbio para fora, temos sido coprodutores de muitos espetáculos ao longo destes anos e isto tem colocado o São Luís como um dos grandes teatros da Europa e isso deve-se também a esta equipa e ao trabalho que a GEAC tem vindo a desenvolver e que eu deixo aqui também o meu agradecimento.
mas também esta aposta de levar os nossos artistas portugueses através desta rede de trabalho que é extremamente importante. Depois, a parte das parcerias, que nunca é indissociável daquilo que é o trabalho deste teatro, e esta temporada também o demonstra, desde os festivais, desde o FINFA, desde o Alcântara, o Cumplicidades, mas também trazendo aqui estruturas nossas da cidade, como a Orquestra Metropolitana de Lisboa, e aproveitando para felicitar o Miguel Honrado. Depois, esta temporada cruza várias áreas artísticas, diversifica a oferta e intensifica a pluralidade de abordagens. E também tem um foco enorme na abrangência do público, que já é um público fidelizado do Teatro São Luís, mas também numa aposta de angariação de novos públicos, do infantil e ao juvenil, ao público escolar também, que tem um destaque também nesta programação, e que a Aida também já aqui falou por alto. Depois, esta articulação e complementaridade entre as diversas áreas artísticas que terão expressão nesta temporada são exatamente a chave que abrirá múltiplas portas que acederão a caminhos plurais, que enriquecerão quem os quiser percorrer, e estou certo que serão muitos. Por fim, a questão do cruzamento. Nós olhamos para esta programação e ela também é rica neste cruzamento de várias expressões. Nós temos teatro, temos dança, temos música, temos ciclos de conversa, temos leituras encenadas, e isto demonstra bem a diversidade e a pluralidade desta programação e desta temporada para 2022 e 2023, e que é uma linha que devemos consolidar e que devemos fazer crescer também ao longo dos próximos anos. E a prova disso é que nós olhamos para esta temporada e vemos que ela reúne tanto talento, tanta criação, tanta interpretação e, acima de tudo, algo que o Teatro São Luís faz e que é extremamente importante, na minha opinião, que é a reflexão. Este também é um espaço, sei que eu dizia que é um espaço de democracia e de liberdade, e é, acima de tudo, um espaço de reflexão da cidade, das políticas, daquilo que são as estratégias, mas também do estado da cultura. E, portanto, este papel é extremamente importante para um teatro, muitas vezes não estando logo na sua missão, mas que é extremamente importante, e o Teatro São Luís tem cumprido esse mesmo desígnio. Os votos que eu deixo é que o Teatro São Luís continue a ser um espaço de liberdade, também de diversidade, de estímulo à criatividade, à criação e, acima de tudo, à imaginação. E agradecer a todos que aqui estão, grande parte deles fazem parte da temporada, aos nossos parceiros, mais uma vez à equipa de São Luís, e queria deixar uma última palavra. Hoje não estávamos aqui em jeito de despedida, já faremos depois, mas deixar uma palavra de agradecimento à Joana Cardoso e à Sofia, também membro da administração, porque desde que tomei posse como vereador da Cultura, contei por parte da administração da EGEAC, da construção destes eixos, da missão, daquilo que é o trabalho dos vários equipamentos, daquilo que é o trabalho que se vai desenvolvendo a nível de atividades de promoção da oferta cultural na cidade de Lisboa. Tenho contado sempre com o apoio, a cumplicidade e a lealdade, e acho que hoje a amizade, quer da Joana, quer da Sofia, e portanto queria deixar esta palavra pública de agradecimento às duas, e nas duas, obviamente, às equipas que compõem esta grande casa que é a EGEAC. Muito obrigado. Às duas em particular e a todos. Obrigado. Desculpem lá, hoje já viram que é um dia um bocadinho diferente do habitual. Eu há bocadinho estava tão nervosa, isto protocolarmente não se faz, o Sr. Vereador encerrou, e obrigada, Diogo, pelas palavras. Eu há bocado estava tão nervosa que esqueci-me de mencionar a pessoa que, na verdade, hoje, acima de todas, nos traz aqui, que é a Aida Tavares, e que, Aida, só para dizer que tenho a certeza absoluta que o Jorge Salavisa hoje está extremamente orgulhoso do que está a passar neste teatro. Bom, obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada pela vossa presença, obrigada a todos. Foi um momento muito emocionante para todos, para mim foi muito emocionante. E agora eu não sei se algum jornalista quer colocar alguma questão já, ou se vamos para a sala e conversamos em modo mais discreto. Podemos fazer assim? Então, muito obrigada.